Fala aí pessoal, beleza? Essa semana um amigo me perguntou sobre o marca-passo transcutâneo, né? E nós vamos comentar um pouquinho aqui hoje. Então, antes de falar de marca-passo transcutâneo, vamos lembrar um pouquinho do ACLS para as bradiarritmias, né? Então, na verdade, o médico tem a possibilidade de fazer atropina, né? 1 miligrama, e tem uma janela de tempo de 3 a 5 minutos, onde ele pode repetir essa dose, né? Numa dose máxima de 3 miligramas. Ele também tem a opção de fazer dopamina, de 5 a 20 microgramas por quilo por minuto, ou pode fazer epinefrina de 2 a 10 microgramas por minuto. Primeiro é você ter o cabo, né, para conectar lá no seu cardioversor desfibrilador. O segundo é você ter as pás, né, e lembrar, né, que a pá de marca-passo transcutâneo ela serve para o DEA, né? Se a gente vê aqui, vem escrito pás multifuncionais. No caso desse meu amigo, a pá não estava no local, né, no carrinho de emergência, e depois gerou uma dúvida se ela pá era de DEA ou de marca-passo transcutâneo, né? Então, na verdade, sim, a pá ela serve para as duas funções. A gente não pode, na verdade, esquecer isso nunca, né? Então, partindo desse princípio que a gente já sabe o que tem ali para fazer, que o cabo está ali, que o marca-passo está ali, a gente tem que lembrar que o marca-passo transcutâneo ele gera um desconforto para o doente, né? Ele gera dor, né? Ele dá choque. Então, esse doente ele precisa ser sedado, né? E feito analgesia. Quais são as drogas que a gente tem na nossa emergência em abundância, né? A gente tem o Dormonide e o fentanil. Via de regra, existem outras drogas também, óbvio. Mas na maioria das unidades são essas drogas, né? Eu como enfermeiro, o que eu tenho que imaginar? Eu tenho que imaginar que eu tenho um paciente com a frequência cardíaca baixa e que eu tenho um paciente que está com a pressão arterial baixa, né? E o que essas drogas levam é o quadro de hipotensão, né? Essas drogas, elas têm a tendência de levar o paciente à hipotensão. Então, mediante sabendo isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um plano B, né? O que seria um plano B? Eu teria que ter drogas vasoativas nas minhas mãos ali, próximo, né? Por que isso? Porque quando o médico pedir, pô, faz 50 microgramas de fentanil, faz 3 miligramas de dormonide. Aí você fez. Passou 5 minutos, ele pede para puxar um PNI. O paciente está mais hipotenso. Aí ele pede, pô, vamos fazer uma solução de Nória. Aí começa aquela correria, todo mundo correr para um lado, para o outro, né? Então, isso dá um aspecto muito de amador, né? Para quem trabalha com a emergência. Então, na verdade, você já tem que deixar essas drogas vasoativas perto de você. Existem outras drogas? Existem outras drogas, né? Você trabalha no Hospital Bom Padrão aí, por exemplo, minha emergência trabalha com Precedex. Lá o médico está de plantão hoje e só gosta de Precedex. Pô, beleza. O que você tem que imaginar? O que Precedex ele pode causar no doente, né? Ele pode levar esse doente a ter uma bradicardia e pode levar esse doente a ter um quadro de hipotensão. Então, na verdade, você está com um doente já uma frequência cardíaca baixa, hipotensa, e você vai fazer um medicamento que vai acentuar isso, né? Então você tem que saber isso, não adianta só chegar lá e administrar o medicamento, né? Outra coisa, o médico está hoje lá, não gosta de Precedex, ele gosta de ketamina, né? Ketamina é padrão ouro na nossa emergência. É um ótimo medicamento, né? Ele vai aumentar a frequência cardíaca desse doente, ele vai aumentar a pressão arterial. Muito bom, vai fazer analgesia, vai fazer analgesia. Mas qual o motivo desse paciente ter um BAV, né? Aí você vai olhar lá no eletro, lá o doente tem um SUPA de parede inferior, D2, D3 e EVF, por exemplo. O médico pediu V3R, V4R, também está suprado, né? Ou seja, o paciente tem um infarto de VD, né? E a gente tem que lembrar que a artéria coronária direita ela irriga o nódo sinusal e o nódo AV, né? Então, quando você tem infarto
de VD, você tem a possibilidade de ter um bloqueio atrioventricular total. Então, se você tem um paciente com infarto, você vai fazer uma droga que vai aumentar a descarga adrenética, né? Então, você não é para você mexer em conduta médica, mas você tem que saber isso para você não administrar o medicamento aleatoriamente, simplesmente porque está prescrito, né? Às vezes o médico está ali na correria, está atendendo esse paciente, está atendendo o outro do lado, tem alguém ligando para ele pedindo opinião, e ele foi ali, prescreveu e passou meio que despercebido, ele não percebeu. E você está ali para alertar isso a ele, entendeu? Então, com relação aos sedativos, é mais ou menos isso aí que a gente pode usar, né? Com relação ao marca-passo em si, né? Isso é outra coisa que gera dúvida, né? A partir do momento que você acopla o cabo no monitor, aí você vai colocar as pás, aonde eu coloco a pá, né? Ela já vem mostrando, na verdade, aonde que tem que ser posta, né? Você coloca do lado direito abaixo da clavícula para external à direita. Você pega a outra pá, pega a linha hemiclavicular e a linha axilar média e põe ela no ápice, né? Então, você já está com a pá colocada no tórax, você já está com sua analgesia, pseudoanalgesia preparada, e vai faltar a última etapa, né? Que é você colocar o cardioversor desfibrilador no modo de marca-passo transcutâneo. Quando você coloca, ele te dá alguns parâmetros, né? Quais são esses parâmetros? Primeiro é a frequência cardíaca, né? Aí o médico vai lá, o paciente está com 38 batimentos por minuto, por exemplo. Vou colocar em 60 batimentos por minuto. Beleza. Qual outra coisa que ele tem que fazer? Ele tem que colocar a voltagem, né? Os miliamperes. Quanto que ele vai dar de carga para esse paciente? E aí é o que gera a maior dúvida das pessoas, né? Então, se eu pego esse paciente, que ele está instável, mas mesmo assim ele ainda está um pouco acordado, né? Mesmo com a sedação, com tudo, ele começa com a carga menor, né? O que quer dizer isso? Ele bota em 10 miliamperes e observa, né? Se o doente vai começar a ter espícula no monitor, né? E aí ele bota 20, bota 30. Quando chegar em 40, por exemplo, ele vai observar que tem espícula. A cada espícula ele tem um complexo QRS, né? Então, na verdade, ele observa que existe captura elétrica no monitor. A partir daí, não é só isso, né? Não é só você olhar a captura elétrica no monitor e falar, puxa, está ótimo, o paciente está bem, agora botei 60, está em 60. Não. A partir do momento que o médico observa que tem a captura elétrica, ele precisa observar, né, ou sentir, na verdade, se existe a captura mecânica. O que é isso? Ele vai colocar a mão na femoral do paciente e vai olhar para o monitor e ver se a captura elétrica é compatível com a captura mecânica, né? Ah, Marcelo, eu posso ver a carótida? Não, a gente tem um músculo aqui que se chama platisma, né? E essa corrente elétrica ela pode passar pelo músculo e você achar ali que tem um batimento ali, ou você, na pior das hipóteses, você pode até tomar choque, né? Então, na verdade, a gente vê na femoral. E cuidado com isso, né? Às vezes a pessoa coloca o parâmetro, vê a captura elétrica no monitor e não checa no pulso femoral, né? Então, tem que ser compatível. A captura elétrica que está no monitor tem que ser compatível com a captura mecânica que você está sentindo. Qual é o próximo parâmetro, né? O próximo parâmetro que eu teria seria o modo, né? Ele pode ser de demanda ou ele pode ser fixo. Na emergência a gente coloca como modo fixo, né? Sempre. Você vai lá, vai colocar 60 batimentos por minuto e o aparelho vai sempre disparar em 60 batimentos por minuto, né? Então, na verdade, o que eu tinha para dizer é isso.
Espero que seja proveitoso aí para vocês. Aquele abraço aí para vocês, meus amigos.